Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 21 de artes. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o corpo em movimento. Os nossos objetivos são conhecer os elementos estruturantes dentro do movimento da dança, experimentar também diferentes formas de orientação no espaço na construção do movimento dançado. A dança, no caso, e seus movimentos. A dança ela é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons das músicas. Essa é uma da atividade que pode ser praticada tanto por crianças, jovens, adultos, idosos, de forma individual e também de forma coletiva. Nós temos dentro da dança alguns elementos. Então, a dança ela possui elementos básicos, mas muito importantes, que são eles, no caso, o movimento corporal, o espaço e o tempo. O movimento corporal. Eu trago para vocês assim, vocês já ouviram falar em quinesfera ou cinesfera? Então, a quinesfera nós podemos definir, ou dizer que são todas as partes, no caso, que o corpo pode alcançar. Pode ser na parte longa ou na parte mais próxima, perto, longe, grande, pequeno, com movimentos também rápidos ou com movimentos mais lentos ou movimentos também moderados. A quinesfera, ou conhecido também como a cinesfera, é uma esfera que ela delimita o espaço pessoal no entorno do corpo do dançarino. Então, se eu estico aqui, eu tenho, digamos, uma esfera que nós não podemos ver, mas é que ela limita os espaços entre o meu corpo e o movimento que eu vou fazer, ou o meu corpo e o objeto que está próximo. Isso, no caso, é a quinesfera. Então, eu trouxe para vocês uma imagem de como que seria, no caso, essa quinesfera, ou cinesfera, que é até onde o corpo pode alcançar. Se eu estico bem o braço, eu sei que eu estou dentro dessa esfera, e ali, no caso, eu tenho até onde eu posso me alongar, aonde eu posso esticar, até onde o meu corpo alcança. Então, ali eu tenho dois exemplos, que seria como se estivesse dentro de um vidro mesmo, até onde realizam os movimentos, e ali também eu tenho movimentos de rotação, que seria como se estivesse dentro de uma esfera. Então esse, no caso, é o espaço, da quinesfera é o espaço que eu utilizo, no caso, para fazer um movimento dançado ou qualquer outro movimento. Dentro também, no caso dessa quinesfera, a gente tem a questão do fluxo. O fluxo ele vai se referir à tensão ou à pressão do qual se deixa, no caso, fazer um movimento. Então, o movimento a gente não precisa só se limitar no caso da dança. Existem outros tipos de movimento e também outros tipos de fluxo. Então, o fluxo livre ele é um movimento sem interrupções, onde o indivíduo ou o elemento ele será livre para se movimentar como quiser, desde que seja sem pausa. Então, um exemplo de fluxo livre dentro do movimento, dentro da quinesfera, é a questão do fluxo de um rio ou de uma cachoeira. Se você for perceber, um rio ele nunca para, ele sempre está fluindo. Uma cachoeira também, ela nunca para, ela sempre está fluindo. Esse é um exemplo de fluxo livre. Nós também vamos ter a questão de um fluxo interrompido, que é o máximo, no caso de tensão, que eu faça sem interrupção imediata do movimento, que origina, no caso, movimentos, podemos dizer assim, quebrados. Eu poderia citar aqui desde pentear o cabelo, eu paro um pouquinho, eu subo, estou fazendo um movimento, e também como vocês têm aqui na aula de vocês, aqui na imagem, a questão de escovar os dentes. Escovar os dentes é um tipo de fluxo interrompido, porque eu vou escovar de um lado, vou parar, vou escovar do outro. Então, eu estou interrompendo aquele fluxo. E é um fluxo, no caso, que a gente faz diariamente, o fluxo interrompido.
Além desse fluxo, a gente também tem a questão do fluxo conduzido, ou também conhecido como controlado, que é um estado de cuidado com o movimento. Há uma maior tensão muscular para que se possa controlar a intensidade desse movimento. Então, na dança, a gente tem que parar e pensar bem em danças que são, às vezes, mais rápidas, em danças, às vezes, que são mais lentas. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês, para ter uma ideia sobre fluxo, no caso, conduzido ou controlado, é a questão de você escrever um texto. Quando você vai escrever um texto de caneta, você não pode errar, certamente, né? Às vezes acontece da gente errar, mas na hora da prova, a gente pensa assim, eu não quero errar. Então, eu tenho que ter aquele fluxo na hora de escrever, ele é um fluxo controlado, eu tenho que me concentrar para não errar. Esse é um exemplo no caso de fluxo controlado. Dentro também da dança, a gente vai ter a questão dos giros, da movimentação, tanto do giro como do eixo. Então, o giro, ele vai depender do estilo da dança. Se é balé, se é street dance, contemporâneo, de qualquer forma, é a maneira de relacionar o corpo com o próprio eixo, no caso. Então, o balé, a gente tem bem isso, né? A questão do balé. Ponta do pé, a utilização do tronco, utilização de braços. Então, o giro, ele traz essa experiência de equilíbrio estável e também, às vezes, de desequilíbrio. Que num giro, a gente pode até mesmo cair. A gente tem a questão do eixo, né, que é o fortalecimento muscular, principalmente do centro, né, do nosso corpo, como eixo de movimentação, possibilitando, no caso, a sustentação e também o equilíbrio. Nosso eixo, a gente pode dizer assim, que é basicamente o nosso tronco, que está fazendo a nossa sustentação. Mas o tronco, ele também depende de outros órgãos, enfim, né? A gente depende das pernas para manter o equilíbrio, depende dos braços. Então, tudo isso faz parte, no caso do eixo, um movimento dançado, por exemplo. Além de espaço, tempo, a gente tem essa questão do espaço, é a relação, como a gente já falou anteriormente, da quinesfera. E ela pode ter a relação entre o corpo e, no caso, o espaço. E também em relação a objetos. Dentro desse espaço, a gente tem níveis, no caso, que é uma relação entre a altura, no caso, o alto, o médio, o baixo, o modo, no caso, que seria o geral dos movimentos que são possíveis no corpo. São os espaços, no caso, na parte de cima da cabeça, na altura da cintura, abaixo da cintura. Então, a gente tem os níveis também para realizar esses movimentos. Além dos níveis, é claro, a gente tem a questão da direção, que é a trajetória, no caso, traçada no espaço. Ela indica o sentido por onde é movimentado e segue geralmente partindo, no caso, do centro do corpo e pode também indicar a questão da frente, trás, as diagonais. E eu trouxe aqui para vocês, no caso, para dar uma olhadinha na figurinha. Então, veja a figura ao lado, ela vai representar um esquema, no caso, com os símbolos e todas as direções que nós podemos fazer no espaço. Então, eu tenho aqui no centro, que poderia, vamos designar assim, que sou eu no centro, e dentro, no caso dessa direção, eu consigo me movimentar tanto para frente, como para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo, nas minhas diagonais, tanto a diagonal direita, esquerda, enfim, diagonal alta e diagonal também baixa. Então, tudo isso envolve as direções. Além das direções, a gente utiliza a questão de deslocamento. O que é o deslocamento? É quando você está utilizando, por exemplo, um palco, vamos pensar assim, e você tem uma cena para realizar. Então, você vai ter que se deslocar de alguns pontos específicos dentro dessa coreografia. Então, o deslocamento ele pode ser feito de diferentes formas na dança. Poderia ser saltando, andando, até mesmo correndo, sendo carregado, arrastado, girando, entre outros elementos dentro do deslocamento. Esse deslocamento ele também pode ser
feito através de caminhos, mas que caminhos são esses? Eu poderia ir girando de uma forma reta, numa linha reta, ou também eu poderia fazer, ir caminhando, mas ir caminhando fazendo curvas. Então eu estaria, além de estar fazendo um deslocamento caminhado, eu também estou fazendo curvas a serem feitas. Então essa é a forma de deslocamento, que também pode ser tanto numa coreografia individual, quanto também coletiva. E outro elemento bem presente na dança é a questão do tempo. Então o tempo ele indica o quê? A velocidade que são executadas os determinados movimentos. Isso pode ser tanto rápido, moderado e o lento. Ela é uma quantidade bastante subjetiva, no caso, porque ela pode ter, não pode assim ter uma comparação, ter um parâmetro. Até porque dentro desse tempo a gente tem um ritmo. Então esse ritmo eu posso também definir ele em lento, moderado e rápido. Envolvendo música, nós sabemos que temos diversas músicas. Então eu tenho desde aquela música mais, digamos, levezinha, podemos dizer assim, mais lentinha, até aquelas músicas muito mais agitadas, que você vai poder fazer muito mais ritmos, vai poder fazer um deslocamento também maior, vai poder fazer movimentos também maiores. Dentro, no caso do tempo, eu tenho a questão do rápido, que é quando você mantém uma aceleração constante de um ritmo sem dar muitas alterações. Então, esse seria num tempo rápido. Então, o exemplo seria o samba enredo, mas as escolas de samba geralmente vai uma atrás da outra, então elas estão num ritmo rápido. Ou também, um exemplo bem assim cotidiano nosso, é a questão de um carro correndo na estrada. Ele está no tempo dele, está num tempo mais rápido. Outro exemplo que eu trago para vocês é a questão do lento, que mantém um tempo mais lento, ele vai reduzindo a sua velocidade constante, sem parar, né? Então eu tenho um exemplo no caso de uma lagarta, ela saindo de uma folha para outra, ela está do modo lento, ela está saindo de um local para o outro, mas ela não está parando. E também eu vou ter a questão do moderado, que é um termo, no caso, o meio termo, podemos dizer assim, entre o rápido e o lento. Então seria o exemplo de uma caminhada, quando às vezes eu estou correndo muito rápido, cansei, eu vou começar a andar, então eu estou moderando aquele tempo. Seria assim, exemplos assim cotidianos que vocês têm para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão do tempo na dança. Então, o rápido, o lento e o moderado. E para a nossa disciplina, no caso que é a artes, elas são trabalhados, né, esses conceitos básicos, no caso, que são elementos também da linguagem da dança especificamente. Ela também representa, no caso, a linguagem artística e as formas também de expressão. A socialização, a questão da estética corporal. Então, por isso que ela é muito importante a gente saber, né, um pouquinho, né, a gente não vai dominar tudo sobre esses elementos da dança. Mas se a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses conceitos, né, com certeza nas próximas atividades que envolvam não só nas disciplinas de artes, mas também na aula de educação física que envolve o movimento, vocês já vão estar muito mais craques nesses conceitos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e agora para vocês fixarem essa aula de hoje, espero que vocês tenham feito anotações, vocês vão para a atividade agora, vão utilizar o lápis, a borracha e o caderno. Até mais, pessoal!